tenho um tempo muito limitado, bem cronometrado. O meu líder ali me deu um tempo bem resumido. E eu havia preparado, eu estava preparado em várias vertentes. E quando cheguei em casa, ontem estava no mato por lá para quem vai a Moamba, né? Estava a fazer um trabalho lá, voltei sem carga. Quando tentei conectar o meu telefone, vi o WhatsApp, me disseram que o culto seria bem resumido. Então, consequentemente, para aquilo que o Senhor vinha falando comigo, eu disse, não, senão vou extinguir o espírito. Então, é melhor tratar outro assunto. Aleluia! Amém. Então, sem muita demora, eu quero convidar o povo de Deus a abrir as Bíblias no livro de Apocalipse. Aleluia! Bom, geralmente quando as pessoas ouvem falar desse livro, ficam aterrorizados, ficam com muitos questionamentos, tipo, uau, por que Apocalipse? Para algumas pessoas, Apocalipse simboliza o fim da vida e o fim dos tempos. Mas deixa eu te dizer nesta manhã que, na verdade, o livro de Apocalipse não é um livro de terror, mas é um livro que anuncia um princípio. Aleluia! Amém. É um livro que nos remete um princípio, uma nova etapa da nossa vida. Porque uma vez que nós geralmente cantamos significa que o Apocalipse começa a nos preparar a uma nova fase da nossa vida que vamos ter lá no céu. Aleluia! Então, eu quero te desafiar, quero te encorajar que sempre que você ouvir o livro de Apocalipse, precisa talvez jubilar um pouco mais em relação àquilo que você talvez tenha jubilado em outros momentos, em nome de Jesus. Aleluia! Amém. O livro de Apocalipse é livro de perdão, é livro de nova esperança, é livro de encorajamento. Aleluia! Amém. Glória a Deus! E te convido a abrir o capítulo 3 deste livro, na terceira carta das cartas escritas pelo apóstolo João. E passo a ler. Assim diz a palavra do Senhor. A um anjo da igreja que está em Sardes, escreve: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Sê vigilante. Aliás, desculpa, eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma a restante que estava a morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarde-o. Arrependa-te e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Aleluia. Amém. Permita-me trazer de forma sucinta a história de quem é João. Aleluia. Para saber, João foi um dos apóstolos, tendo em conta que muitos apóstolos que o Senhor Jesus teve ao longo do tempo, maior parte deles foram perseguidos e morreram à espada. E este livro de Apocalipse é escrito por volta dos anos 95 e depois de Cristo, por um homem chamado João, que foi um dos apóstolos que teve o privilégio de apanhar a revelação de Deus, que teve a oportunidade de ouvir de Deus o que Pedro não ouviu,
o que Paulo não ouviu, o que tantos outros apóstolos que nós acompanhamos da Bíblia não tiveram o privilégio. Existiram outros discípulos mais amados de Jesus que não tiveram este privilégio de ter a revelação daquilo que ainda estava por vir da parte de Deus. É por essa razão que algumas pessoas, alguns escritores, né, de algumas literaturas evangélicas tratam de João como um dos discípulos, ou seja, um dos apóstolos, um pouco mais nobre em relação aos vários. Acredito eu que, pronto, talvez isso trata de uma forma, talvez, de mimar ou acarinhar o próprio apóstolo João. Mas a Bíblia diz que antes, na verdade, de ele escrever este livro de Apocalipse, João passou por uma situação de perseguição. João, ele foi perseguido, após talvez outros apóstolos terem morrido à espada. O apóstolo João, ele foi perseguido e acabou encontrando-se numa situação em que não sei se talvez isso tivesse acontecido com outros apóstolos, como é que eles teriam terminado. Se talvez isso tivesse acontecido comigo, não sei como é que eu teria terminado. Mas a história nos informa ou nos relata que o apóstolo João, ele foi perseguido após a morte dos seus colegas. Ele foi perseguido e foi frito. Ele foi submetido a uma temperatura elevada de azeite. Ele foi mergulhado, ou seja, ele foi fervido numa panela de azeite. Mas por causa do plano de Deus na vida dele, assim como a Bíblia nos relata no livro de Daniel, acerca dos 3 mancebos, o Misael, Ananias e Misael, que eles foram metidos na fornalha do fogo, ou seja, na fornalha do fogo, a palavra de Deus diz que este homem também foi mergulhado numa panela de azeite. Mas há uma coisa engraçada, é que nenhum dano, nenhum mal lhe aconteceu. Mas por que nada lhe aconteceu? É porque o imperador que lhe mergulhou naquela situação do azeite, ele não percebeu, afinal de contas, o que significa o azeite para aqueles que vivem confiando em Deus. Ele foi mergulhado, ou seja, ele trabalhava, ou seja, era usado pelo Espírito Santo, e o seu inimigo perseguidor lhe levou para que ele fosse morto através do Espírito Santo. Não é possível. Não é possível alguém te matar através de quem te apoia. Não é possível. É por essa razão que o apóstolo João, após ter sido mergulhado naquela panela de azeite, ele saiu um pouco mais, ou seja, renovado e fortalecido naquela situação. Aleluia. Após ter saído daquele lugar, aquilo foi uma frustração para o imperador. Porque, e depois de ele ter sido mergulhado no azeite, era suposto que talvez ele tivesse saído atrofiado. Como nós sabemos, qualquer substância geralmente submetido no óleo, após ter sido frito, ele acaba morrendo, às vezes até reduzir o seu volume normal. É o que esperava o imperador quando ele submete o apóstolo João nessa situação. Mas por causa do propósito de Deus, João, ele sai do óleo diferente. Procurando, ou seja, de uma forma frustrante, a palavra de Deus diz que o apóstolo João, ou seja, o imperador leva o apóstolo João, ele lhe atira, ou seja, foi lhe entregar, foi lhe deixar como, como é que chamam, na ilha, foi entregue, foi deixado na ilha de Patmos. Ele foi esquecido num determinado lugar. Afinal de contas, é o lugar onde Deus precisava do João para que ele pudesse ouvir melhor a voz de Deus, para poder escrever as 7 cartas que vão mudar a vida de todo aquele que espera no Senhor, que um dia ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. É quando o apóstolo João, ele senta e concentra seu Senhor e começa a escrever as cartas. Começa primeiro a escrever as 7 cartas. A primeira carta que ele escreve é a primeira carta para a igreja de Efésios.
ele começa a informar a igreja de Efésios acerca das coisas que essa igreja fazia, que não agradava a Deus, de tal maneira que a igreja pudesse se corrigir. E a segunda carta que ele escreve é a carta para a igreja de Esmirna, e depois escreve também a terceira, que é a igreja de Pérgamo, e a quarta de Tirania. E na quinta carta é esta que nós acabamos de ler, que é a carta para a igreja de Sardes. A Bíblia aqui nos informa que apóstolo João, ele foi revelado até de informar a igreja de Sardes, porque essa igreja era uma igreja que estava morta, mas ela pensava que estava viva e se calhar até gingava pela vida que ela não tem. Uma das coisas perigosas que talvez pode nos levar ao precipício e ao caos é nós estarmos mortos e não sabermos que estamos mortos. Porque quando nós estamos mortos e sabemos que estamos mortos, mas desejamos viver, aí facilmente o Senhor pode vir trabalhar em nós, porque nós reconhecemos e conhecemos o nosso problema. Mas esta igreja estava em um perigo acrescentado, porque estava morta, mas gingava pela vida. Daí que apóstolo João, ele é mandado a escrever essa carta, e ele envia para essa igreja. Na verdade, quando eu vejo essa carta, parece que existe uma semelhança dessas todas as cartas, assim como a carta escrita para a igreja de Laodiceia. Quando a igreja é informada que, olha, quando a igreja é informada que ela não era fria, nem era quente, significa que essa igreja é indiferente. Essa igreja não tem compromisso com nada, nem assume o caixão, nem assume a vida. Daí que, se talvez essa igreja assumisse que ela está morta, pelo menos tinha uma esperança de ressurreição. Amém. Mas o Senhor não pode ressuscitar alguém que esteja morto, mas ela xinga pela vida. Aleluia! Então a palavra de Deus aqui nos chega, diz que, olha, vocês gingam, ou seja, você pensa que está vivo, mas na verdade você de vida não tem nada. Você está morto. Mas há uma coisa que acontece, é que todos os dias há uma palavra que é pregada para si. Importa que você volte essa palavra e arrependa-te. Uma das coisas que eu quero, na verdade, até informar a igreja nesta manhã, é que a igreja, ou seja, o livro de Apocalipse não veio para condenar ninguém. O livro de Apocalipse não veio para atirar ninguém no inferno. Pelo contrário, a vontade de Deus é que todo mundo conheça a verdade e seja salva. Amém. Porque no dia em que o Senhor soar ou tocar a trombeta, os que só forem arrebatados, sejam arrebatados, e foram ressuscitados, sejam ressuscitados. Não é da vontade de Deus que ninguém, ou seja, o plano de Deus da salvação com sangue derramado na cruz não é para a salvação de alguns, mas sim é para a salvação de todos. É por essa razão que quando ele chega na igreja, ele diz, olha, eu sei que ainda existem alguns que estão em pé, parabéns, mas eu sei que também existem alguns mortos. Então vocês que estão mortos, ainda venham com a voz, com mais uma chance, arrependei-vos, levantai-vos, voltai ao Senhor, porque em breve a trombeta irá soar. E quando ela soar, é importante que o Senhor nos apresente como seu rebanho a Deus, dizendo, Senhor, ó Pai, aqueles que o Senhor me deu, os trago de volta 100%. Amém. Você não pode aceitar ser a parte da quebra do negócio de Deus. Dizer, epá, a minha negócio está se um quarto e eu conseguir 98%. Sabe? Você tem que fazer questão de dizer, eu faço parte daqueles escolhidos, aqueles por quem o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Você não pode aceitar que o sangue de Jesus tenha sido inútil. Dizer, olha lá, o sangue foi derramado, mas a mim nada expressa. É por essa razão, quando nós olhamos a igreja, ou seja, quando nós olhamos as sete cartas
que são escritas para a igreja, a única coisa, ou seja, a mensagem fundamental é o arrependimento e voltar ao Senhor. Amém. O arrependimento e voltar ao Senhor. Nós precisamos voltar a Deus. Nos últimos dias, há muitas coisas que acontecem que nos distraem de Deus. Até às vezes procuramos justificação de por que nós não estamos nele. Mas eu te digo uma coisa, ele sofre, ele geme, dizendo: filho meu. Esta é a mensagem do Senhor. O Senhor, ele se importa com cada um de nós. O Senhor se importa com a vida de cada um de nós. Olha, eu te digo uma coisa. A mensagem da cruz, ou seja, toda a palavra proveitosa que sai da palavra de Deus, não é apenas um ritual de domingo a domingo. É uma mensagem de Deus com um propósito de transformação da vida de cada um de nós. Amém. Muitas vezes, não sei qual é a razão, na verdade, que nos coloca nessa situação, mas nós já nos habituamos de Deus. Então não eles põem para a família, estou assim de manhã nem domingo. Mas outro domingo, a família, estou assim de manhã nem domingo. Mas uma das coisas que eu quero te informar, não importa quantas vezes você vai à igreja, não importa quantas profecias você há de ouvir, não importa quantas vezes você vai aplaudir e depois dizer contigo para papá, não importa em quantas vezes você vai fazer claque, dizer prophesy man of God, mas se você não guardar a palavra do Senhor, tudo que você faz a cada quarta-feira, a cada domingo, a cada segunda-feira, é um mero entretenimento na igreja. E o Senhor não nos chamou para ter entretenimento. Amém. O Senhor nos chama para coisas sérias. Amém. Independentemente da sua idade. O Senhor chama ao Faden para uma coisa séria. O Senhor chama a cada bebê, a cada criança, porque diante do Senhor a nossa alma é que conta. Quando o Senhor olha para a alma de cada um de nós, aqui não está a ver bebê, está a ver alma. É por essa razão que a palavra do Senhor é para todos. Ok, deixa eu crescer mais um bocado. Talvez quando eu chegar na idade do meu pai, depois ele talvez, naquela idade em que ele assumiu o pastorado, eu vou começar a guardar a palavra do Senhor. Cuidado. Daí que temos uma responsabilidade de darmos acompanhamento aos mais fracos para que eles possam comprometer-se com a palavra. A mensagem da cruz é a mensagem fundamental para o Senhor. É verdade que eu preciso daquele carro, glória a Deus. É verdade que eu preciso daquela casa, glória a Deus. Mas essas todas as coisas serão para eu usar e terminarem aqui. Mas existem o outro lugar onde a carta do Apocalipse nos prepara a termos que nos posicionar para que um dia, quando a trombeta soar, não possamos dizer, assim como Lázaro disse, ou seja, o homem rico na história do Lázaro e o homem rico, dizer: Senhor, permita-me voltar para informar os meus irmãos que na verdade aquele negócio que eu rejeitei é um negócio sério. Eu preciso voltar para lhes dizer: não façam aquilo que eu fiz, façam aquilo que os profetas estão a dizer. Senão, não é tua responsabilidade essa. Ainda existem os profetas e ainda existe a profecia. Uma coisa é verdade, até os profetas podem desaparecer, mas a profecia prevalecerá para sempre. É por essa razão, mesmo que você não venha talvez ao encontro do Man of God, se você pegar nesta profecia e dizer: fala ao Senhor, o Senhor irá se revelar a si. Porque o fôlego do Senhor ainda existe. Eu vejo a Bíblia como um balão em que alguém enche e depois amarra. Quando você chega, pega no balão e pega talvez um pico pequeno assim, e você fura o balão e coloca na tua face o sopro do Senhor que está naquele balão que ele armazenou. Ele vai
soprando em si. E quanto mais ele vem assim, é vida. Assim é essa palavra. Quanto mais você abre as escrituras, quanto mais você se relaciona com elas, elas vão soprando vida em ti. Amém. E não é possível você ter a vida de Deus e ela permanecer somente em ti. É por essa razão que quando você tem a palavra de Deus, você quando senta ao lado de alguém, você não consegue permanecer porque ela é fogo, ela vai te constrangir. Você vai perceber que não preciso dizer alguma coisa. Eu preciso. A palavra de Deus é tão grande que o meu corpinho não é suficiente para conter. Daí que quando ela entra, transforma a minha vida, me obriga a transformar vidas. Quando ela garante-me a salvação por intermédio de Jesus, começa a usar o meu corpo para que a minha vida venha a propagar, venha a multiplicar, venha a ampliar a mensagem que eu recebi um dia. E esta igreja de Sardes, ela é informada pelo Senhor que vocês precisam se comportar como pessoas que vivem e vivam. A única pessoa que tem garantia de vida em Deus é aquele que morreu e reconhece que está morto. Porque o Senhor não pode preencher esta garrafa, não tem mais espaço para receber água. É por essa razão, ninguém pode encher esta garrafa. Por quê? Porque ela já assume que só por si já está cheia. Daí que quando você sabe que, olha, eu estou morto, preciso de Deus, ele acaba dizendo, é por ti que eu vim. Amém. É por ti que eu estou aqui. Amém. É por ti que eu vim à terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor, ele percebeu que a terra estava em trevas. Amém. E ele veio para ser a luz do mundo. Ele percebeu que a terra estava sem esperança. Ele veio como a esperança do mundo. Porque o negócio de Deus tem que ser 100%. O Senhor é tão otimista que eu acredito que na sua plenitude Ele não tem plano. Mesmo aqueles que fazem esforço para abandonar o barco, Ele ainda diz, se tu quiseres, também és meu. Depende de mim, depende de ti. E o Senhor ainda diz, a única coisa que você precisa fazer é arrepender-se e voltar a mim. O livro de Apocalipse, nas 7 cartas, trata-se de voltar ao Senhor. Por que voltar ao Senhor? É porque Ele, obviamente e certamente, Ele está próximo. Mas se você acha que pronto, não precisa do Senhor e precisa permanecer talvez no outro lado. Esta semana eu estava num seminário onde fui convidado para traduzir para uns missionários que estavam dando um seminário durante o dia de sexta-feira e sábado. Então o pastor dizia assim, é verdade que todos nós pecamos e o pecado é prazeroso. Daí que se você peca e não sente prazer no seu pecado, então você está a praticar mal esse pecado. Você está a se sabotar no seu pecado. Importa que, é que na verdade não é possível fazer algo bom e fazer na metade. Então, importa que, se o pecado você faz por gostar, maximiza. Não gastar na metade. Porque não é possível você fazer algo bom e fazer fraudulentamente. Muito obrigado. Mas essa questão de você ter que sofisticar o pecado não é um plano de Deus. Mas há uma coisa engraçada que Deus nos aconselha. É que tudo aquilo que nós fizermos, temos que fazer com todas as nossas forças. Se você serve a Deus, se você vai a Ele, você vai de si completo, você vai dar a sua vida a Ele. Mas se você quiser ajudar, maximiza, capricha.
apóstolo João não tivesse morto, talvez lá na sua idade, graças a Deus que ele não morreu perseguido. A Bíblia diz que ele morre por questões naturais. Ele já era velho e cumpriu a meta. Ele combateu o bom combate. Ele combateu um bom combate. Amém. Chegou o dia em que ele foi dormir. Agora, se depender do Senhor, é que nós possamos entregar todas as nossas forças. Se o apóstolo João estivesse aqui, eu acredito que podia escrever uma carta a um anjo desta igreja, em função daquilo que o Espírito iria lhe revelar. Ele escreveria, primeiro ia saudar a um anjo da igreja que está em Mieg. Assim diz o Senhor. Blá, 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 blá. Mas, sobretudo, esta é a centralidade da mensagem que eu trazia nesta manhã. De que nós precisamos nos identificar com algum lugar. Se nós estamos mortos, que assumamos a morte para que possamos ser alcançados pela ressurreição. Se nós estamos vivos, então que vivamos para o Senhor. Se nós não precisamos ficar no muro. Nós precisamos maximizar o lugar onde nós nos encontramos. Obviamente que o Senhor irá trabalhar na vida de cada um de nós, independentemente de onde nós estivermos. Amém. Mas quando nós sentamos por cima do muro, não assumirmos que estamos dentro assim como estamos fora, obviamente estamos a dizer: Senhor, uma quanda. E o Senhor nos ajude. E o Senhor abençoe. Sem prolongar, eu quero convidar a igreja. Se calhar esta manhã o Senhor estava a escrever uma carta a um anjo da igreja. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja que um dia o Senhor virá buscar. Se calhar ao longo do tempo que eu estava a falar, o Senhor estava a escrever uma carta para cada igreja nesta manhã. Se calhar ele dizia: olha, a igreja de Agostinho, assim eu escrevo: converta-te da mentira, converta-te da prostituição, converta-te da bebedice, converta-te disto, converta-te daquilo. Enquanto ele ministrava, era uma carta que estava a escrever. Então importa que esta igreja, segure nesta carta, leia e entenda, e perceba o que o Senhor, afinal de contas, quer que eu corrija, o que o Senhor quer que eu abandone, o que quer que o Senhor eu melhore. Porque não é da vontade de Deus que nós permaneçamos estagnados. O Senhor quer que nós conheçamos a Ele e prossigamos em conhecer a Cristo. E eu quero acreditar que esta manhã foi uma manhã de uma carta que o Senhor escreve para cada um de nós. Amém. Então você pode levantar-se, coloca-se em pé. Enquanto eu falava, você refletia na carta que o Senhor enviou para ti. E você poderá segurar na mesma carta e orar em forma de arrependimento. Em nome de Jesus. O Senhor é quem sonda os nossos corações. Apóstolo João, ele não sabia exatamente o que acontecia em cada uma dessas igrejas. Mas sim o Senhor sabia. E quando o Senhor sabe, Ele faz questão de usar um homem para fazer chegar a mensagem daquilo que é o desafio de cada uma das suas igrejas. E nesta manhã, a igreja é desafiada. Mas esta mensagem, na verdade, de arrependimento, desde que eu me converti, eu já venho ouvindo. E o que é que mudou?
Eu já habituei. Então significa que você já está endurecido. Se tu das como o bilhete eu canhar. Achar tintinchu. Nós estamos a falar do arrependimento por questões pessoais de justiça e vir dizer, epá, você tem que ficar. Não. Esse desafio é meu também. Eu preciso ser melhor. Esta carta que o Senhor escreve nesta manhã é para mim também. Porque também sou a igreja. Também sou o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir pastor Massango para que ele possa dirigir esse momento em nome de Jesus. Em que a igreja apresenta-se ao Senhor em arrependimento no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. mensagem, pois se ele preparou essa mensagem no coração do presbítero Agostinho, é porque ele ainda te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Então diga: obrigado, Senhor, pela repreensão. Obrigado, Senhor, porque eu sinto que o Senhor ainda me quer resgatar. Se arrependa diante do Senhor, se arrependa diante de Deus. Não seja rude, não queira se fazer de forte diante de Deus. Não queira se fazer de eu sou eu. Não queira se fazer de a minha vida eu trato a minha maneira. A tua vida não depende de si, minha irmã, meu irmão. A sua vida depende totalmente de Deus. E você não é controlador da vida. Não é controlador de quando é que você vai perder a vida. Não é controlador do que é que vai acontecer consigo ao sair daqui. Se não fizer por amor, faça por medo do inferno, pelo menos. Se não quer o aceitar pelo amor, aceite pelo menos por medo do inferno. Aceite porque você sabe que onde lá residem aqueles que vivem e escolhem permanecer no pecado, não é o melhor sítio. Mas a melhor opção é que se arrependa, porque Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Se arrependa, porque Deus te ama e Ele entregou a sua própria vida na cruz por amor a si. É porque Ele te ama e tem um plano e propósito
na sua vida, no nome de Jesus. Abra o seu coração, abra a sua boca, peça perdão, Senhor. Diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha maneira de viver, no nome de Jesus. Mas não fique quieto. Pai da glória, Pai da graça, diante da sua presença, Senhor. Quer dizer, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo novo amanhecer. Obrigado, Senhor, pelo novo tempo. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Pois a tua palavra, ela diz que são novas a cada manhã, Senhor. Elas são novas a cada manhã. Pai, não porque nós somos perfeitos, mas, papai, eu me identifico com aqueles dos ladrões, Senhor, que enquanto condenado, enquanto criticava Jesus na cruz, o outro disse, tu não percebes que nós somos os piores, somos os pecadores. Então, importa que o Senhor estenda esse perdão, estenda essa misericórdia para a minha vida, Senhor, no nome de Jesus. Também eu digo obrigado, Senhor. O Senhor traz a repreensão. O Senhor ainda tem esperança e tem expectativa sobre a minha vida. Tem esperança, tem expectativa sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre a minha casa, Senhor, papai. Pai, assim como disse Josué, se você escolhe servir a outro Deus, mas eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus, papai, eu me arrependo, Senhor, diante de ti. Eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus projetos, papai. E quero pedir, Senhor, limpa, papai, tudo que é de mal no meu coração, tudo que é de mal na minha boca, tudo que é de mal na minha mente, Senhor, no nome de Jesus. Pois a tua palavra diz, se confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar, nos purificar de toda injustiça. Amém. Injustiça que nos somos atrás. Amém. Injustiça que nos somos puxados, Pai. É a mesma coisa que o Senhor nos limpa. No nome de Jesus, papai. Não porque nós somos merecedores, mas por causa da sua graça, por causa das suas misericórdias, por causa do seu amor, por causa, Senhor, da sua bondade. No nome de Jesus, papai. Não queremos chegar assim, papai, por meio do inferno, mas queremos chegar assim, na vida que Jesus fez, na cruz do Calvário. No nome de Jesus, papai. Te louvamos, te glorificamos, nos rendemos assim, ó Pai. Se alguém está aqui nesta manhã e nunca abriu o seu coração para aceitar a Jesus, eu quero lhe convidar neste momento a abrir o seu coração para aceitar a Jesus. E esse Jesus, ele é muito bom. É tão bom que ele aceitou sacrificar a sua própria vida por amor a mim, por amor a si, por amor à sua família. Quando você não abre o seu coração, ou quando você não aceita os caminhos de Deus, você o ofende, porque ele sacrificou tudo que ele tinha por si. Então, este é o momento para você abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Como Senhor, por quê? Porque Ele quer presidir a sua vida. Ele quer estar no centro do seu coração. Ele quer ser a pessoa que cada passo que tu dás, tu certifica que tu estás a caminhar com Ele. Que cada coisa que tu fazes, tu certifica que isto aqui Jesus concorda se eu posso fazer ou não. Em tudo que fizeres na sua vida, se sempre que certificares que Jesus não está aqui comigo, não faça, podes ter certeza, estás a pecar. Tudo que fizer e certificar, se Jesus estivesse aqui comigo ao meu lado, Ele não ia permitir, então estou em problema. Mas como Salvador da sua vida, é porque Ele morreu por si na cruz do Calvário. É porque Ele entregou a sua própria vida por si. Ele aceitou ser chamado de maldito para que você fosse um bendito. Ele aceitou ser escoraçado, aceitou ser chamado de feio, de qualquer coisa, para que você tivesse autoestima saudável. Então o aceite como Salvador também da sua vida.
Então repita comigo, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Muito obrigado pela sua morte na cruz. Muito obrigado pelo sacrifício feito na cruz. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez na sua vida, pela minha vida. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e lhe aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Restaura a minha vida. Restaura a minha casa. Restaura o meu trabalho. Restaura a minha mente. Restaura o meu coração. Restaura os meus caminhos. No nome de Jesus. Entra no meu coração. Reina no meu coração. No nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar.